Olá, boa tarde, pessoal. Me chamo Gabriele Santana, sou a vice-presidente discente da Lavivete. Esperar o pessoal entrando. Estou começando 5 minutinhos antes a live para o pessoal começar a entrar e se acomodando. O tema da live de hoje é Covid-19, qual a relação entre a medicina veterinária e a emergência de doenças infecciosas. Então, vocês podem já ir pensando nas perguntas que vocês querem fazer. Nós temos algumas perguntas já aqui, mas vamos também anotar as perguntas que vocês forem fazendo aí. O professor Haroldo já apareceu aí, daqui a pouco já vou chamar ele. Bom, a Lavivete é a Liga Acadêmica de Viroses Veterinárias da UFBA. Nossa liga é coordenada pela professora Nádia Rossi e tem como presidente discente Daniele Vieira. Bom, o nosso convidado de hoje é o médico veterinário Haroldo Carneiro. E o áudio tá baixo? Agora ficou melhor o áudio? Me digam aí o que vocês estão achando do áudio. Não está escutando, peraí. Agora ficou melhor o áudio? Pronto. Ótimo, desculpa, gente. Então, nossa live de hoje, o tema é Covid-19, com a relação entre a medicina veterinária e a emergência de doenças infecciosas. E nós gostaríamos de agradecer também ao CRMVBA pelo apoio. Estão transmitindo também a live no perfil deles. E eu vou convidar agora o Dr. Haroldo para participar da nossa live. E tá entrando ainda. Bom, enquanto isso, eu vou apresentando ele. Ele é médico veterinário Haroldo Carneiro, nosso convidado de hoje. Ele é graduado em medicina veterinária pela UFBA e doutor em ciência animal nos trópicos pela UFBA também. Atualmente, ele ocupa a subcoordenação de apoio diagnóstico e zoonose da Secretaria Municipal de Saúde de Salvador e é o membro da Comissão Estadual de Saúde Pública Veterinária do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado da Bahia. Além disso, ele também participa do Comitê Estadual da Raiva de Herbívoros da Agência de Defesa Agropecuária do Estado da Bahia. Ele ainda está entrando, tá, gente? Por isso que eu comecei um pouquinho mais cedo para no horário certo, 3 horas, a gente começar já as perguntas e, enfim, estamos aguardando. Eu acho que a conexão dele não está muito boa, porque ele não conseguiu entrar ainda. Convidando mais uma vez. Tô vendo, eu tô te convidando, doutor. Agora. Olá. Olá, muito obrigado pela presença. Muito feliz. Eu que Apareceu agradeço. agora. Também estou feliz. Apesar de Certo. todos esses problemas que a gente está vivendo, É, eu tenho uma satisfação de estar batendo esse papo com vocês. que bom. Então, eu já apresentei o senhor. Nossa live, como só tem limite de 1 hora, e tem algumas perguntas e ainda vão ter as perguntas ao vivo para fazer, então eu já gostaria de começar. A primeira pergunta que eu tenho já aqui existe em Salvador locais com um ambiente semelhante ao do mercado chinês, em que acredita-se que teve origem a Covid-19? E se sim, quais seriam esses pontos? Então, Gabriele, mais uma vez assim, reforçando, né, a minha satisfação de
estar batendo esse papo com vocês, agradecer o convite da Liga Veterinária, da Liga de Viroses Veterinárias. Sobre essa questão de mercado de animais e mercado de alimentos de animais, semelhante ao mercado chinês, o mercado de Wuhan, né, que se supõe ter sido o epicentro dessa pandemia, a gente precisa refletir sobre algumas questões, né? Esse mercado ele tem dessas duas vertentes, tanto comércio de alimento quanto comércio de animais vivos, né? Então, o que é que se assemelharia a um ambiente desse dentro de um centro urbano? Principalmente feiras livres, mercados de rua, né? E provavelmente toda cidade tem feira, né? Todo centro urbano tem feira. Vale a pena a gente refletir aqui sobre Salvador, que é a capital do estado, mas vale para qualquer outro centro urbano do Brasil, né? Então, o que é que a gente precisa pensar? Que em Salvador tem, por exemplo, a Feira de São Joaquim, lá na Cidade Baixa. É uma feira muito tradicional, uma feira muito importante aqui para a cidade, e comercializa tanto alimentos quanto animais vivos. Então, mas fica uma pergunta, assim, esse local é um local de onde pode emergir um novo patógeno e iniciar uma epidemia. Mas vale a pena a gente pensar também em outras hipóteses, né? Não está tão comprovado que tenha sido o mercado de Wuhan o ponto onde se deu a transmissão do novo coronavírus de um animal para o ser humano. Existe uma hipótese de que esse mercado tenha sido um local de circulação, né, do vírus e de disseminação do vírus, um ponto de espalhamento do vírus. Uhum. Pode ter ido uma pessoa já infectada para esse mercado e desse mercado se deu transmissão de uma pessoa para outra, né, naquela aglomeração de pessoas ali, que também é mais uma característica dessas feiras, né? A gente falou algumas características e tem essa também, é um local, além de ter presença de alimento, presença de animais vivos, tem aglomeração de pessoas. Por que não se tem tanta certeza de que aquele mercado foi o ponto de início dessa epidemia? O vírus ele só foi isolado no mercado de pessoas e do ambiente. Eu não tenho conhecimento de detecção do vírus em nenhum animal daquele mercado, né? Segundo eu andei me informando, mais de 4.000 animais foram testados quando o mercado foi fechado. E nenhum teve reação positiva para o novo coronavírus. Então, o que é que levou a crer que tenha surgido ali? As primeiras pessoas que adoeceram com a Covid-19, elas passaram por esse mercado. Os primeiros diagnósticos, as primeiras detecções, no início de dezembro. Depois, com outras investigações, se descobriu que em novembro já tinha tido casos. Pelo menos em novembro de 2019 já teve caso de Covid. Então, é importante a gente pensar que pode ter iniciado ali, mas pode também não ter iniciado ali. Tem muita coisa ainda para ser esclarecida em relação a esse novo vírus, né? As informações são muitas, a produção científica está em ritmo acelerado, é tudo muito dinâmico. Então, assim, tudo leva a crer que tenha iniciado ali, mas a gente não pode afirmar categoricamente. Então, já dá para todo mundo que está nos ouvindo prestar atenção. Aonde na minha cidade poderia iniciar uma epidemia, poderia ter transmissão de um novo vírus de um animal para um ser humano. E o que é que a gente precisa fazer para evitar que isso aconteça? Eu acho que esse é o nosso principal objetivo hoje aqui. É discutir quais são as medidas preventivas que precisam ser adotadas para evitar que uma nova epidemia aconteça. E nisso a medicina veterinária tem uma contribuição muito importante. Uhum. Certo. O senhor falou que a gente tem que pensar nessas medidas, né? E aí tem uma outra pergunta que fala assim: o TCV tem realizado algum tipo de fiscalização em feiras populares de Salvador para controlar o comércio desses animais?
Perfeito. Então, pensando nas medidas preventivas, né? Se a gente detecta que esse ponto, uma feira, o comércio de animais é um ponto crítico, a gente precisa ter um controle disso, né? Precisa ter uma fiscalização. Qual é o órgão público que faz a fiscalização de estabelecimentos comerciais que produzem alimento ou que comercializa alimento? É a vigilância sanitária. Quem faz a fiscalização desses locais, desses pontos, é vigilância sanitária junto com a agricultura. Se envolve comércio de animais que vão ser utilizados para consumo humano, é atribuição da defesa agropecuária. Então, aqui a gente identifica uma interação que é muito importante que aconteça entre a saúde, os órgãos da saúde e os órgãos da agricultura. Pensando aqui em Salvador, tem a Vigilância Sanitária Municipal e tem a Agência de Defesa Agropecuária do Estado. Então, o que diz respeito à educação dos feirantes, a orientação com relação à higiene, educação em saúde, a higiene, a distribuição dentro da feira. Por exemplo, os animais vivos não podem ficar próximos dos estandes, dos boxes que têm alimento. Então, a distribuição, aonde cada setor deve ficar, as adequações que precisam acontecer, tudo isso, né, diz respeito à vigilância sanitária. Mas a inspeção do animal, né, para avaliar o estado de saúde daquele animal que vai ser abatido e vai ser consumido pelas pessoas, é uma atribuição da defesa agropecuária. E esses órgãos devem agir em conjunto. Né? Aí a gente pensa, esse local precisa ter um abastecimento de água. Qual é o órgão que faz a análise da qualidade da água? A vigilância ambiental, que também tem participação de médico veterinário. Então, tem médico veterinário atuando na vigilância sanitária, tem médico veterinário atuando da defesa agropecuária, tem médico veterinário atuando na vigilância ambiental e agindo em conjunto, a gente vai conseguir que esses locais não tenham risco de gerar um problema de saúde pública. Então, não é uma atribuição direta do CCZ fazer a fiscalização desses locais. Né? O CCZ pode fazer uma ação conjunta com esses órgãos, mas é principalmente a atribuição da vigilância sanitária, da defesa agropecuária e da vigilância ambiental. Certo, obrigada. Estão pedindo para o senhor colocar fone de ouvido, porque quando eu faço pergunta, sai o som na sua caixa de som também. Se o senhor tem algum fone de ouvido? Eu testei antes com fone e o meu áudio não ficou bom. Será que... Não sei. Quer testar? Vamos testar para ver, porque o pessoal está dizendo que está saindo. A pergunta é tão passageira. A sua pergunta é tão passageira. É porque senão eu vou ter que ficar segurando que o celular não fique em pé com fone. Tudo bem. Então não precisa, não. Vamos seguir assim, vamos lá. Se continuar atrapalhando, já tem... sinalizar, você me informa de novo, tá? Tá. Vamos lá. Tem uma pergunta já do pessoal ao vivo. Que é a primeira pergunta. O isolamento social também é uma prevenção para os animais? Também. Agora, o isolamento, a gente tem que pensar que isolamento é esse, né? É um isolamento que, de fato, o animal permaneça em casa, dentro do domicílio, em casa. Né? A gente tem observado que as pessoas continuam saindo muito para passear com os cães. A gente não está na situação mais crítica de restrição total de deslocamento, como lockdown, mas é importante que as pessoas façam essa avaliação. Se é possível que o animal, por exemplo, faça as necessidades fisiológicas dentro de casa. Qual é a necessidade do passeio? Dentro de casa, dentro do apartamento, podem ser criadas dinâmicas para fazer as atividades físicas, né, do animal. Então, já pensando em medidas preventivas do coronavírus, o isolamento social é uma das medidas que se tem certeza que é eficaz. Tem muita coisa que a gente não tem certeza. Se tem uma coisa que a gente tem certeza, que o distanciamento físico, ou que se convencionou chamar de distanciamento isolamento social, mas eu prefiro entender como um isolamento físico,
mas que a sociedade continue coesa e integrada, né? A gente não está isolados em ilhas. A gente não está isolado em ilha. E a outra certeza que a gente tem é que o sabão e o álcool 70% neutraliza o vírus. Então, são duas certezas que a gente tem em relação a essa pandemia. A gente não tem mais nenhuma outra certeza, né? Então, o isolamento social é uma medida também preventiva para os animais. Tem outra pergunta aqui que já tenho anotada. Quais estão sendo as medidas de controle da Covid-19 realizadas pela Secretaria Municipal de Saúde de Salvador? Perfeito. Então, a gente já falou uma delas, que é o isolamento físico, né? A orientação da Prefeitura e da Secretaria Municipal da Saúde está seguindo o preconizado pela Organização Mundial da Saúde e, por sua vez, pelo Ministério da Saúde do Brasil, né, que orienta que as pessoas que puderem que fiquem em casa, né? Então, são medidas não farmacológicas, que não se pensa em utilizar nenhum recurso medicamentoso para evitar ou para curar a doença. A gente pode ter essas ações preventivas não farmacológicas. Então, isso envolve a orientação de distanciamento físico, envolve as estratégias de comunicação em saúde, as campanhas que estão sendo feitas para que as pessoas se conscientizem de higienizar frequentemente as mãos, de não levar a mão ao rosto, né? Não coçar o olho, não coçar o nariz, que as pessoas evitem ter locais de aglomeração, né? Então, são as medidas não farmacológicas que a Prefeitura vem adotando. Além disso, o que é que foi feito? Capacitação da equipe técnica, né? Da equipe de assistência, principalmente, a equipe de vigilância e de assistência, para a detecção precoce dos casos, para que gere a suspeita do caso suspeito de Covid em pessoa. E todo o fluxo, né, que desencadeia a partir dessa suspeita, que envolve o diagnóstico, o encaminhamento desse paciente para onde ele vai ser encaminhado, e aí a gente precisa ter uma ampliação de leitos, isso também foi feito pela Secretaria Municipal da Saúde, né, teve uma ampliação dos leitos de UTI, parcerias com instituições de pesquisa, então tem parceria com a Fiocruz, por exemplo, para ter uma maior testagem laboratorial das pessoas suspeitas. Então, são diversas medidas que deixam a gente aqui na capital um tanto confiantes que essas medidas vão surtir o resultado que a gente espera, que é o menor número de casos de uma maneira repentina e que isso sobrecarregue e chegue a colapsar o sistema de saúde, que é o que a gente não quer. Certo. Temos uma pergunta aqui de Alain Berante, que falou: Haroldo, e com relação aos gatos e ferrets serem susceptíveis à infecção pelo novo coronavírus, mais alguma novidade? Entre parênteses, lembrando que ainda não se tem dados de que esses animais passem o vírus para o humano. Exatamente. Olha, o que é que vocês têm de conhecimento em relação a isso? Muita pesquisa foi feita na epidemia do primeiro coronavírus, né, que causou essa síndrome respiratória aguda grave em pessoas, iniciando lá na China também, em 2003. O que é que ficou constatado naquele período? Que o coronavírus, que é muito parecido, o coronavírus da agora é muito parecido com aquele de 2003, e desde aquele ano, os animais de companhia também foram afetados, de uma maneira pontual, esporádica, mas houve, né, evidência de transmissão do vírus de uma pessoa para o animal. E então, com esse vírus da agora, não vai ser tanta surpresa se houver essa transmissão de uma pessoa doente para um animal. Vamos pensar o cão e o gato. E isso aconteceu, né? Aconteceu um grande número de cães e gatos supostamente infectados? Não. Casos pontuais e esporádicos. O que é que se tem registro até aqui? 2 cães
lá em Hong Kong, na China, e a China também registrou um gato supostamente infectado. O gato da Bélgica, o gato doméstico da Bélgica, e os grandes felinos, tigres e leões do Jardim Zoológico de Nova York, nos Estados Unidos. Todos esses animais tiveram contato com pessoas portadoras do novo coronavírus. Então, por que eu estou falando supostamente infectados? Porque o que se tem é detecção do material genético do vírus, dos cães, nos cães e nos gatos domésticos. Eu não tenho conhecimento se foi isolado o vírus na forma infectante, né? A gente fazer a detecção do material genético não significa que o vírus está ali. Significa que o vírus passou por ali, né? Que teve algum contato. Mas quanto de vírus que tem? Esse vírus está viável? Qual é a carga viral? Esse animal que teve a detecção do material genético, esse animal ele tem uma carga viral suficiente para infectar um outro animal, um ser humano, né? E teve também a pesquisa laboratorial, uma infecção experimental de diversos animais, né? Talvez seja isso que o colega esteja questionando também, porque nessa pesquisa envolveu ferrets, e que já se sabia desde o primeiro coronavírus, da primeira SARS, que os ferrets também são susceptíveis a esse coronavírus. Por que gato e ferret é tão susceptível assim? Porque o receptor das células desses animais, dos gatos, dos felinos e dos ferrets, são muito parecidos com o humano. Então, se o vírus é capaz de infectar a pessoa, é muito provável que o vírus vai ser capaz de infectar também o animal, né? Se a gente tem esse conhecimento, o que é que a gente vai fazer? Tomar as medidas preventivas, adotar as medidas preventivas para evitar que o animal se infecte com esse vírus, não é? O que é importante a gente pensar aqui? Que essa pandemia ela é decorrente da transmissão do vírus de uma pessoa para outra. Não tem envolvimento de nenhum animal nessa pandemia. O animal ele pode ter sido a origem da pandemia. Um animal portador de um vírus, essa pessoa se infectou e essa pessoa se infectada, o vírus se adaptou nessa pessoa e adquiriu a propriedade de infectar outras pessoas. E foi isso que aconteceu para que a epidemia acontecesse. Então não tem nenhuma evidência de que os animais participam da pandemia. Por isso que as pessoas devem ficar tranquilas. Né? Quem tem seu cão e gato, fica tranquilo. Aproveita que está cumprindo a quarentena em casa, está nesse isolamento físico, né? E desfruta da companhia do animal em casa, né? Que é uma companhia muito, muito maravilhosa, né? O que é que a gente fica muito preocupado? É que as pessoas entrem em pânico e comecem a abandonar animais ou a maltratar animais sem razão nenhuma. Não tem razão nenhuma para isso. Porque os animais, eles não são a causa do problema. Esses Travou Tem um mais pouquinho alguma aqui na pergunta? minha... Eu sigo nesse raciocínio. Tem sim, foi porque deu uma travadinha aqui. A professora Nádia comentou: qual a sua opinião em relação ao laboratório particular que está comercializando o exame de SARS-CoV-2 para cães e gatos? Olha, não tem recomendação nenhuma para que os cães e gatos sejam testados. Nenhuma. A Organização Mundial da Saúde não preconiza isso. A gente está vivendo uma pandemia. O que é que a gente precisa? Qual é o nosso objetivo agora? Controlar a pandemia. Evitar que mais pessoas adoeçam e, principalmente, que mais pessoas morram. A gente tem que concentrar os esforços para isso. Né? Então, vamos refletir aqui. O que é que vai mudar
se encontrar o novo coronavírus no pelo de um animal. Se a orientação agora já é que a gente evite estar tendo um contato muito íntimo com esses animais, evite ficar beijando, evite ficar abraçando. Se a orientação já é que a gente fique em distanciamento, esse distanciamento inclui também dos nossos animaizinhos, né? Isso não significa que a gente vai ficar em cômodos isolados da casa, mas não é a hora de estar abraçando, de estar beijando, de estar lambendo, de estar compartilhando comida com os animais. A não ser que já esteja com sinais compatíveis, aí realmente tem que evitar que esses animais tenham contato com as pessoas. Sim, principalmente se a pessoa está com sintoma suspeito de Covid ou já tem o diagnóstico confirmado, essa pessoa, em hipótese nenhuma, deve ficar em contato com o seu animal. Pessoas doentes, não é a pessoa em geral. Mas vale a pena, Gabriela, a gente refletir sobre isso. O nosso hábito, Gabriela e todos que estão nos ouvindo, esse hábito que algumas pessoas têm de beijar excessivamente o animal, de lamber o animal, de compartilhar comida com o animal, isso está certo? Não, isso não é higiênico. Não é só o Covid-19, né? Não é só o Covid-19, são várias outras questões que estão envolvidas aí, né? A gente tem uma flora bacteriana, a gente tem vírus que está presente em nosso corpo e que a gente pode não adoecer. O animal também tem bactérias, vírus que ele pode não adoecer. Um contato excessivamente íntimo, né, não é saudável. A gente pode passar um patógeno para o animal pode passar um patógeno para a gente. É porque a gente não observa. Quando chega o inverno, que tem epidemias ou surtos de gripe, brando, sem causar muito problema, os nossos animaizinhos também adoecem. A gente nem percebe, mas ele dá uma gripadinha também. É uma gripe transitória. Não, ele não vai ter um quadro grave de gripe. A gente também não tem quadro grave de gripe, nem ele. Mas acontece. Pode ter tanto por influenza como coronavírus, quando causam gripes brandas, né? Então, assim, a gente está falando muito sobre mudanças de hábitos, né? Essa pandemia vai ter essa interferência na nossa rotina. Então, acho que cabe também a gente refletir sobre isso. Por quê? Né? A gente precisa entender como é que o vírus ele se comporta. Né? O que é que os virologistas falam? Que os vírus, eles têm espécies que são específicas, alguns vírus, né? Não são todos, mas principalmente por falta de oportunidade de contato com outros hospedeiros. Se tiver uma relação promíscua entre diversos hospedeiros, a troca de vírus, principalmente, de uma maneira muito intensa, esse vírus vai adquirir diversos outros hospedeiros, além dos hospedeiros específicos. É isso que acontece quando surge um patógeno novo, né? A gente está falando de um patógeno que muito provavelmente tem origem de morcegos. O morcego no habitat natural dele, né? Numa mata, numa floresta, esse vírus vai estar circulando entre morcegos ou entre outras espécies de animais que vivem ali, naquele ambiente. E de algum jeito isso está em equilíbrio, né? No momento que a gente desmata esse ambiente natural do morcego, tira todo o abrigo dele, tira toda a fonte de alimentação, o que é que esse morcego vai fazer? Ele vai procurar outro lugar para viver. Se for um morcego que se alimenta de fruta, você destrói uma floresta inteira, desmata e bota fogo. Faz uma queimada lá. O morcego perde totalmente a fonte de alimentação e fonte de abrigo. Esse morcego vai para onde? Para um local onde ele acha abrigo e onde ele acha alimento, comida. Ele vai para um pomar, para uma plantação. Uhum. Né? Aí ele vai para esse pomar, para essa plantação. E se esse local que tem fruta que vai ser utilizada pelo morcego para se alimentar, se ali tem uma criação de suínos, lá na floresta, o morcego encontrava suíno, talvez algum porco selvagem, a depender do local. Mas ele vai para um pomar, para uma área rural, para uma propriedade rural,
e encontra um animal doméstico. Um animal doméstico que nunca tinha tido contato com o morcego antes. Aí o morcego come a frutinha lá na árvore, cai os restos da fruta no chão com a saliva do morcego. O morcego defeca no local onde o suíno bebe água, onde o suíno se alimenta. Pronto. O porquinho encontrou secreções de um morcego que, numa situação natural, nunca encontraria. O vírus que, na natureza, se perderia ali no ambiente, na terra, né, não ia encontrar nenhum outro animal, no pomar encontrou o porquinho embaixo da árvore que comeu o vírus. E aí esse vírus tem uma capacidade de infectar o porco e o porco capacidade de replicar o vírus no organismo, né? O vírus se adapta no organismo do suíno e vai passar para outros suínos. O tratador desse porco pode se infectar com esse vírus? Pode. Se for uma propriedade que não tenha um manejo sanitário adequado, que os tratadores utilizem EPI, né? Vamos imaginar que esse vírus não causou um problema de saúde no suíno, né? O suíno ficou assintomático. Não vai chamar a atenção do tratador. Mas se causa uma doença e causa morte, vai chamar atenção. Né? Alguma coisa aconteceu aqui que está matando os animais. Mas se for assintomático no suíno e na pessoa não? Então a pessoa não usa bota, não usa um macacão, não usa luva, não usa máscara ao lidar com os suínos. Se infecta e na pessoa o vírus ganha propriedades altamente patogênicas. Eu não estou falando de uma situação hipotética, eu estou falando de uma situação que aconteceu. Aconteceu na Malásia, né? Na década de 90. Então, o surgimento de um novo vírus, que é o vírus Nipah. O Nipah vírus, um paramixovírus. Isso tudo aconteceu lá desse jeitinho que eu estou falando. Causou adoecimento e morte de suínos e de pessoas, né? Então, a gente precisa entender que o contato íntimo com animais, né, gera um intercâmbio de micro-organismos que pode, em algum momento, causar um problema. Verdade. Tem até uma pergunta aqui sobre... Existe uma evidência do papel do morcego na pandemia de Covid-19? Pronto, era o que a gente já estava falando, né? Com a experiência que a gente teve no passado, em 2003 e em 2012. Em 2003 com o SARS, em 2012 com a MERS, com a síndrome do Oriente Médio, com vírus bastante semelhante com o SARS-CoV-2, né? Que é o agente da Covid-19. Tudo leva a crer que o reservatório natural desse vírus sejam os morcegos, né? E o que ainda não se sabe, a transmissão foi direta do morcego para o ser humano ou teve um hospedeiro intermediário? Muito provavelmente teve um hospedeiro intermediário. Não se tem ainda muita certeza qual foi esse hospedeiro intermediário, né? Tem a hipótese de ter sido pangolim, teve outra hipótese mais remota de ter sido cobras, mas não se tem certeza, né? Pode ter sido direto do morcego para a pessoa, mas pode ter do morcego passado para outro animal e desse animal intermediário chegou no ser humano. E depois que chegou no ser humano, se adaptou e começou a ter transmissão de uma pessoa para outra, né? A gente tem que pensar que os morcegos, eles são mamíferos. É o único mamífero que tem capacidade de voar. É um animal que tem uma biologia muito complexa, é um animal muito interessante. E o fato de ser mamífero, a barreira interespécie, né, a chance de de ter um agente patogênico que causa problema de saúde no morcego, de causar problema de saúde na gente também existe. Só que o morcego tem outras particularidades, né, que a gente pode falar mais à frente. Não. É até uma pergunta se existe alguma peculiaridade no morcego que torna a abrigar vírus de Covid. Pois tem. Justamente por essa capacidade de voar que o morcego tem, né? Ele tem uma muito particular, né? Você imagina a demanda energética de um morcego para ele
voar. E ele se desloca a longas distâncias, eles podem voar quilômetros, né? E isso demanda muita energia. Nessa produção de energia, tem também produção de toxinas, né? E essas toxinas, se o organismo do morcego não fosse preparado para ter a produção dessa toxina, ia ter uma resposta imunológica a elas. Então, o morcego ia ter um problema por causa da capacidade de voar. Então, assim, se a capacidade de voar gera essa toxina que implicaria numa resposta imunológica muito potente do morcego, o que é que o sistema imune dele faz? Se modula, fica um tanto enfraquecido para não reagir com tanta agressividade a essas partículas de toxinas. E aí esse sistema imune um tanto enfraquecido, vamos pensar assim, significa também que quando o morcego tem contato com o vírus, ele não vai ter uma resposta inflamatória tão potente. Os problemas de saúde que derivam de uma infecção vêm muito da resposta inflamatória, né, que tem a ver com o sistema imunológico. E o morcego tem essa particularidade. Né? Então, no morcego, mesmo o morcego que tenha o vírus, ele não vai ter essa resposta inflamatória potente e não vai adoecer. De imediato, pelo menos. Ele pode vir adoecer em algum momento, né? Mas, com certeza, o período de incubação vai ser mais longo e, principalmente, o período de transmissibilidade mais longo. Mais longo, certo. Né? Então, o morcego está lá, assintomático, não tem doença nenhuma e está disseminando nas secreções da saliva, nas fezes, na urina, vírus. Então, essa é uma questão que o morcego tem. Agora, são animais extremamente importantes para o equilíbrio ecológico. Os morcegos têm uma diversidade biológica incrível, assim, diversos hábitos, principalmente alimentares, e eles contribuem muito para o equilíbrio ecológico. Né? Então, tem espécie de morcego que se alimenta de inseto, morcego que se alimenta de fruta, morcego que se alimenta de pequenos vertebrados. São cerca de 1.800 espécies de morcego no mundo. Depois dos roedores, é o grupo de animal mais diverso. Né? Tem uma diversidade incrível. E a gente precisa dos morcegos para fazer polinização. Né? Tem um morcego que se alimenta de néctar da flor. E ele vai fazer a polinização. Quando ele come a fruta em um local, ele voa e vai defecar em outro. Nas fezes vão as sementinhas dessa fruta que ele comeu. Então, ele ajuda no reflorestamento. O morcego que come inseto, ele controla vetores de doenças, né? Então, são animais importantes. Agora, o que é que a gente precisa fazer? Manter uma distância, respeitar os morcegos, né? Se as pessoas entram em pânico e começam a matar o morcego, vai ter uma sucessão de problemas, né, que a gente não consegue nem mensurar. Então, a gente precisa respeitar o morcego no habitat natural dele, evitar contato, e hipótese nenhuma matar, inclusive porque são animais protegidos por lei. Com certeza. Né? Então, a gente precisa manter os animais. É um risco também, né? O contato com a pessoa que vai tentar matar o animal vai estar em contato, o risco também de contrair doenças. Tem uma pergunta aqui que é da professora Nádia. Ela perguntou se você acha que a China falhou no controle da epidemia. A gente fica muito reflexivo, né, nesse momento, assim. Uma epidemia, vamos pensar como é que surge uma epidemia, como é que surge um novo patógeno, né? Depende de vários fatores e que tem uma relação direta com esse desequilíbrio que a gente estava falando, né? Um desequilíbrio da relação entre o agente, o hospedeiro, o ambiente. Por que a China tem esse histórico de ser um local onde surgem tantos vírus novos? A China é um país muito populoso, uma população enorme que precisa comer. Nessa luta pela produção de comida, né, vai ter mudança ambiental, vai ter desmatamento.
E vai ter aglomeração de animais, vai ter criação intensiva, vai ter megas fazendas com um número absurdo de animal no curto espaço, no espaço restrito. Né? Então, essa aglomeração de animais com mudança ambiental, com desmatamento, né? São algumas das situações já previsíveis para o surgimento de um novo patógeno. E isso aconteceu lá, agora, e tem o histórico de acontecer. O que é que a gente precisa para agir rápido? Ter um serviço estruturado de vigilância que detecte a ocorrência de uma situação atípica e anormal e que haja rápido para fazer diagnóstico, para saber o que é aquilo, o que é que está acontecendo ali, né? E saber quais são as medidas que vão ser tomadas para resolver aquele problema, né? Quais são os países que estão preparados para isso? A gente precisa refletir sobre isso. Quais são os países que estão preparados para dar uma resposta imediata de diagnóstico, de identificação do agente patogênico, de tomada de decisão? Todos os países precisam estar equipados para isso. Pelo que eu andei vendo, essa pandemia agora foi uma das que teve elucidações mais rápidas, né? O tempo para a identificação do agente patogênico, tal. Teve uma lacuna de tempo, parece que desacreditaram dos médicos que estavam diagnosticando essa pneumonia atípica, né? E consequências, né, muito lamentáveis, né? E que depois o prefeito lá de Wuhan assumiu isso, né? Salvo engano, ele pediu demissão de tanta culpa que ele sentiu por isso. Por não ter dado a credibilidade necessária aos profissionais que estavam suspeitando de um problema, né, sério, né? E depois, além dessa questão, nessa demora, teve também uma demora para fechar a cidade. E, lamentavelmente, coincidiu com um período festivo, né? Que muita gente já estava viajando, é um período que as pessoas viajam, né? Uma data comemorativa que muita gente viaja. Já tinha, quando a cidade foi fechada, para que ninguém saísse de lá, já tinha saído 5 milhões de pessoas. Muita gente, né? Então, teve essas falhas. Agora, assim, na capacidade de fazer o diagnóstico, de identificar qual é o problema e ir adotando as medidas, a gente precisa refletir. Será que o Brasil está preparado para isso? Quanto tempo o Brasil precisaria para identificar um novo patógeno e tomar as medidas necessárias? Né? Então, a gente precisa estar equipado para isso. E aqui o Brasil equipado para isso significa um SUS forte, um SUS fortalecido, que receba os recursos que são necessários, instituições de pesquisas fortalecidas que recebam também os recursos necessários para que a gente possa dar esse poder de resposta à população e que mantenha uma população saudável, o mais saudável possível, né? Então, assim, do meu ponto de vista, teve algumas falhas, mas os méritos se sobressaíram. Esse é o meu ponto de vista. Certo. Tem uma pergunta aqui de Maria da Soledade. Ela perguntou: será que a restrição total é um futuro iminente, na sua opinião? Se o número de casos graves, se esse número aumentar, se de fato o sistema de saúde for colapsado, sem sombra de dúvida. Os outros países adotaram essas medidas, né, mais restritivas. Né? E ainda muitos estão nesse momento assim. A pessoa não pode sair de casa por qualquer motivo. Tem que ter um motivo muito justificável para isso. E se aqui a coisa agravar, que muito provavelmente vai agravar, e se não agravar, a gente vai precisar entender o porquê que não agravou, né? O caminho vai ser a adoção de medidas mais restritivas, sim. Respondi a pergunta sobre as medidas mais restritivas?
Tem mais uma pergunta. Como está funcionando os demais setores do CCZ, viroses, raiva, já que toda a atenção está sendo direcionada para a pandemia do coronavírus? A população das cidades tem alguma doença específica? Então, o CCZ é uma unidade especial de saúde. Então, se é uma unidade de saúde, está dentro dos serviços essenciais que não param. Não pode parar. Então, o serviço continua acontecendo. A gente faz um resguardo do serviço pleno e dá prioridade a algumas ações. Por exemplo, a gente está vivendo uma epidemia de arboviroses, né? Aqui em Salvador, em várias cidades do Brasil. A epidemia de dengue e de chikungunya, né? Então, as ações de combate ao Aedes aegypti precisam continuar. Só que aí a gente não segue com o serviço pleno como já vinha, como acontece na rotina, né? Então, por exemplo, o agente de combate à endemia não entra no domicílio, faz um trabalho peridomicílio, né? No entorno da casa e evitando ter contato próximo com os moradores, né? Mas, na medida do possível, fazendo uma abordagem educativa. Então, o trabalho vai tá sendo direcionado para terrenos baldios, imóveis fechados, peridomicílio, nos locais de foco para contenção dessa epidemia de dengue e chikungunya. A gente está também entrando no período mais chuvoso do outono, né? Que a gente sabe que também tem aumento de casos de leptospirose. Então, o controle de roedor nas áreas de risco também continuam. A vacinação antirrábica animal continua. Investigação epidemiológica de animal com suspeita de raiva também tem que continuar, né? Então, esses serviços essenciais, eles se mantêm. E é um momento que a gente precisa ficar muito atento, principalmente a dengue, chikungunya, né? Para prevenir dengue e chikungunya, a gente precisa eliminar os reservatórios de água onde o mosquito se reproduz, e para prevenção da leptospirose não entrar em água, em áreas alagadiças, né? Descalço principalmente. Certo, obrigada. A nossa live daqui a pouco vai encerrar. Em caso encerre, eu vou abrir outra e eu convido o senhor novamente. Ah, joia. Tem mais uma. A última pergunta que eu tenho aqui é: na sua opinião, é necessário testar animais de famílias que possuem pessoas com diagnóstico positivo para a Covid-19? É isso, não tem recomendação nenhuma, né, de que o animal seja testado. Isso vai acontecer no âmbito da pesquisa. Então, uma equipe treinada para fazer a coleta de amostra, tendo um fluxo estabelecido no laboratório para fazer as testagens, isso se justifica. Agora, na rotina, né, a pessoa tem o cão ou gato, quer saber se o cão ou gato teve contato com o novo coronavírus, não tem recomendação nenhuma para isso. Qual é a recomendação? Né? Reforçando o que a gente tinha dito. Que as pessoas evitem sair de casa com seus animais. Em caso de extrema necessidade, que o animal tem o hábito de passear para fazer as necessidades fisiológicas, que esse passeio seja em áreas de pouca movimentação de pessoas, que o passeio seja mais rápido, né, em uma área mais restrita, que a pessoa volte logo para casa, que não tenha contato com nenhuma pessoa ou com nenhum outro animal durante esse passeio, né, que seja um passeio que se resuma ao animal fazer as necessidades fisiológicas dele, né? E que volte imediatamente para casa. Se possível, higienizar as patinhas com água e sabão. Não é recomendado que se use álcool 70, nem nenhum desinfetante nos animais, né? A água e sabão ela é suficiente. Agora, lembrar que não deve dar banho todo dia no animal, né? Então, uma lavagem, né, pontual nas patinhas. Então, essas são algumas medidas. A higiene do espaço, né, onde o animal permanece, esse espaço deve ser higienizado, aí sim deve ser utilizado a água sanitária, o hipoclorito de sódio, para a higiene do espaço. No animal, em hipótese nenhuma, nem hipoclorito, nem álcool 70. No animal só deve ser utilizado sabão neutro, o shampoo e a água, né? Certo. Agora, também, assim, a gente pensa que
tenha alguma possibilidade do animal carrear no pelo, na pata, o vírus. Tem alguma pesquisa sobre isso que mostrou que isso de fato aconteceu? Não. Né? Não tem nada relacionado a isso. A gente só imagina que pode acontecer. Né? Então, na hipótese de poder acontecer, a gente tem que ter medida preventiva. Né? Então, quais são as medidas preventivas? Essas que a gente está falando. Não sair de casa. Se a pessoa adoecer, isso é muito importante, gente. Tendo certeza ou não que se trata de Covid-19, a pessoa não deve ter contato com o animal. Se for possível que o animal seja levado para casa de outro membro da família, é o ideal. Por 14 dias. Né? Se não tem ninguém, não tem outro local temporário para o animal ser cuidado da maneira adequada, vai continuar dentro de casa. Né? A pessoa morar sozinha, está com Covid e cria o cão e gato. O que é que vai fazer? Antes de ter contato com o animal, lavar a mão. Depois de ter contato com o animal, lavar a mão. Esse contato sempre com máscara. Né? Não tirar a máscara quando for ter aproximação com o animal. Higiene dos utensílios. A higiene do comedouro, do bebedouro, tem que ter muito cuidado, né? Para não ter risco de cair alguma secreção, a gotícula da saliva no local onde o animal bebe água, o animal come, porque aí, né, se foi as gotículas da saliva para o comedouro do animal, ele pode ser infectado dessa maneira. Né? Então, a pessoa com suspeita de Covid ou com diagnóstico de Covid, fazendo a higiene do espaço, tendo esse distanciamento do animal e tomando os cuidados quando precisar ter o contato físico, não vai ter risco. Mas nesse período da pandemia? Aqui em Salvador, isso não ficou ainda perceptível. E a gente espera que não aconteça, né? Que todo mundo que está nos ouvindo, que faça a sua parte em tranquilizar as pessoas, né, em relação a isso. Que cão e gato não oferece risco nenhum. Né? E segunda coisa, quem testemunha um animal sendo abandonado pode fazer a denúncia na delegacia de polícia ou no Ministério Público. A gente precisa denunciar, porque isso é crime. Abandono de animal é abandono de incapaz. Né? Isso é um crime. Então, junta as provas e abre uma denúncia. O que a gente vai percebendo é que tem animais comunitários que ficaram desassistidos, ou animais que vivem em situação de rua que ficaram desassistidos. E aí tem os grupos de voluntários que estão se mobilizando para dar assistência a esses animais que estão em situação de rua e que, nesse período de quarentena, ficaram sem esses animais ficaram sem a fonte de alimentação, de água, enfim. Né? Então, vale a pena manter os cuidados com esses animais que já vivem em situação de rua e que são comunitários. Agora, sim, um animal comunitário deve ser vacinado e ser castrado. Né? Passada a pandemia, quem cuida de animal de rua providencia fazer a vacinação antirrábica, a vacinação polivalente e levar o animal para castração. Com certeza. Então é isso. As perguntas encerradas. Agradecer pela presença mais uma vez. Agradecer ao Guilherme por ter esse perfil também para a nossa live. Agradecer a todo mundo que participou da nossa live. A live vai ficar salva 24 horas, caso queira saber depois. Gabriela, eu posso só fazer umas considerações? Com certeza, com certeza. Olha, assim, certamente tem muito estudante de medicina veterinária e muitos colegas médicos e médicas veterinárias nos ouvindo. E eu espero que tenha contribuído para entender qual é a nossa participação nesse cenário. E, em síntese, como é que a gente contribui? Né? A gente contribui para evitar uma epidemia. Como é que a gente contribui com isso? Fazendo vigilância em saúde, fazendo inspeção agropecuária. A gente contribui para isso numa clínica de cães e gatos, ao detectar um animal com suspeita de alguma doença que seja zoonótica. A gente contribui para isso ao trabalhar em uma propriedade rural que cria bovinos, que cria equinos, que cria aves. Né?
E que ao detectar algum problema anormal, alguma situação anormal, que isso seja reportado aos órgãos responsáveis. Então, o médico veterinário ele atua na prevenção e agora, nessa situação que a gente está, atua na contenção também, né? Muitos colegas se surpreenderam quando o Ministério da Saúde fez a convocação para cadastro, né? E com a possibilidade de fazer convocação, mas a convocação foi para um cadastro. Os colegas se surpreenderam, né? Sem entender como é que ele contribui para isso. Então, a investigação epidemiológica pode ser conduzida por médicos veterinários e a gente tem que ter um olhar muito abrangente para essa problemática, né? Tem veterinário e veterinária trabalhando na área ambiental, tem veterinário e veterinária trabalhando na área da saúde e na área da agricultura. Em todos esses ramos, a gente tem sim como contribuir, tanto para prevenir quanto para controlar, né? Com certeza. A gente está aqui falando que, vamos imaginar, né? Isso poderia ter acontecido no Brasil, eu não tenho a menor dúvida. Inclusive com um patógeno muito mais letal do que o novo coronavírus. Os dados de desmatamento na Amazônia estão assustadores. Várias coisas pararam, vários serviços pararam durante a pandemia. O desmatamento da Amazônia não parou. O desmatamento da Amazônia está em ritmo acelerado. Depois virão as queimadas no tempo seco. Está desmatando agora para queimar depois. Isso tem uma consequência absurda para o meio ambiente. Né? Então, assim, e o que é que está sendo feito pelo Ministério do Meio Ambiente? Está demitindo os profissionais que estão lá fiscalizando as áreas de garimpo, as áreas de desmatamento. Então, a gente precisa, se a gente não entender que isso é saúde pública, a gente vai continuar enfrentando vários problemas, e problemas mais graves, né? Então, assim, tá tudo interligado. A nossa saúde humana está interligada com a saúde do animal e está interligado com a saúde do meio ambiente. Isso é a perspectiva da saúde única, que desse olhar integrado, intersetorial. E a gente precisa agir dessa forma, né? Nós, enquanto indivíduos, agir com esse olhar ampliado e também fazendo um trabalho integrado com os outros profissionais de outras áreas, né? Então, precisa agir de maneira multissetorial, vários órgãos envolvidos em todas essas esferas, da saúde, do meio ambiente e da agricultura. Se a gente não fizer isso na nossa rotina, a gente vai continuar enfrentando esses problemas, surgimento de novos patógenos, e ir em alguma situação muito mais grave do que isso que está acontecendo agora. Eu não sei se todos se recordam, em janeiro de 2020, janeiro desse ano, de 2020, teve um diagnóstico de uma pessoa com arenavírus aqui no Brasil. É uma febre hemorrágica brasileira. Uma situação pontual, né, lá no interior de São Paulo. Tinha mais de 20 anos que tinha sido detectado o último caso de arenavírus aqui no Brasil. Esse caso só foi diagnosticado porque foi para uma instituição de pesquisa. Só assim, fazendo uma análise metagenômica, que identificou que o que matou aquela pessoa foi um arenavírus que causa uma febre hemorrágica altamente letal, né? Esse vírus ele é transmitido por aerosol, a pessoa pode inalar o vírus em um ambiente que tenha muita urina de roedor, então ambientes silvestres, né, com presença de roedores silvestres, são ambientes que têm algum risco com relação a isso. Qual é o nosso conhecimento a esse respeito? Se essa pessoa, se o vírus que acometeu essa pessoa fosse altamente transmissível e todas as pessoas que tiveram contato com ele, sejam os familiares ou os profissionais de saúde que atenderam esse paciente no hospital, todos eles estavam em risco, entende? Então, assim, isso pode acontecer a qualquer tempo e a gente precisa ter consciência disso para agir, certo? Certo. Muito obrigada, doutor. Nossa live já acabou agora no segundo certinho. Muito Foi um prazer, pessoal. Muito obrigada. Fiquem bem, se cuidem. Cuidem das pessoas que estão próximas a vocês. A gente vai passar por isso, mas não é fácil. Não está sendo fácil para ninguém, mas